período, frequência e amplitude do pêndulo simples. É o tema da aula 3 e agora dentro do contexto do tema geral, que é o pêndulo simples, o tema 4. Ora, nós estamos aqui lembrando, né, que esse movimento é um movimento periódico, né? Θ de t é o que interessa para a gente, né? A gente precisa olhar para o comportamento de θ de t. Para cada instante de tempo, o valor de θ é diferente, né? E esse θ, essa solução, como sabemos, depende, né, de g, né, e depende também do comprimento do pêndulo, L, ou L. A gente usa as duas coisas, né? Então, essa é a primeira observação. É interessante porque não depende da massa. Não depende da massa. Isso é uma descoberta que fez o Galileu, né? Como se fosse uma queda livre, né? Por isso que não depende da massa, né? A amplitude, ela se relaciona com a extensão do movimento, né? Então, a amplitude é esse valor máximo. A amplitude se refere a este valor máximo do ângulo θ, de forma que este valor máximo do ângulo θ é medido a partir da horizontal, né? Então, θ0 é este valor aqui do ângulo θ. Por exemplo, quando soltamos esse objeto, ele está com um valor de θ igual a θ0. Desce e agora ele passa, né, por esse ponto, né, de altura máxima e eu estou medindo a partir da origem aqui, né? Depois ele vai até este ponto, continua e para aqui, exatamente neste ponto, nos pontos A e B. Agora veja-se que este valor de θ não é difícil, né, perceber, né, que esse valor de θ é igual a menos, né? Este valor de θ é igual a menos θ0. Este valor de θ, menos θ0. Então, ele vai até θ0, atinge esse valor, volta até atingir menos θ0. Aqui teria decorrido um intervalo de tempo que é igual ao período dividido por 2 aqui, quando ele chega aqui. Quando ele volta, é igual ao período. Lembrando sempre disso, né? Agora, o período é a duração de um ciclo completo. Se esta partícula de massa m começa o movimento dela no ponto B, então o período se refere ao tempo decorrido para que a partícula vá até este ponto e depois volte e retorne exatamente a este ponto. Ou seja, neste ponto, θ é igual a θ0 e a velocidade, né? Aqui podemos falar da velocidade escalar, né, da velocidade angular. A velocidade dela é igual a zero. Qualquer uma das duas, claro, é igual a zero, né, neste ponto. Então, o tempo decorrido até ela ir até lá e voltar até o mesmo ponto é o período do movimento, por definição. De forma que medir o período, muitas vezes, é bastante simples. Veja nesse exemplo aqui, não é? Nesse exemplo, basta que você faça o seguinte para medir o período.
opere, por exemplo, 10 oscilações e meça o tempo necessário para ele executar 10 oscilações. O período é igual a esse tempo que você mediu, né? Então, o período é igual a esse tempo que você mediu, que estou chamando de delta t, dividido por 10. Né? Delta t, aqui, é o tempo decorrido até ele voltar onde estava antes durante 10 vezes. Né? Por exemplo, pode ser 20, 30 e assim por diante. É uma maneira fácil, né, de medir períodos. Né? A frequência, a gente já sabe que a frequência é o inverso do período. Então, F igual a 1 sobre T. Agora, a frequência angular está relacionada ao período, né? Ou seja, ômega t igual a 2π, né? Portanto, t é igual a 2π sobre ômega. Ora, sabemos que ômega é igual a raiz quadrada de g sobre L. Portanto, o período do pêndulo é igual a 2 vezes π vezes raiz quadrada de L. L é o comprimento do pêndulo dividido por G. Esse é o primeiro resultado interessante. Né? A gente pode determinar o período do pêndulo em função do comprimento dele. Né? E aqui sugerimos mais um recurso, né, que vale a pena o estudante explorar, né? De forma que, resumindo, né, sabemos o que é amplitude, né? Nós conhecemos a frequência angular, que é igual a raiz quadrada de G sobre L, o período é igual a 2 vezes π vezes raiz quadrada de L sobre G, e a frequência é igual ao inverso do período, ou seja, ômega é igual a 2 vezes π vezes f. Consequentemente, f é igual a raiz quadrada de g sobre L vezes, ou dividido por 1 sobre 2π. 1 sobre 2π, que é o inverso do período, na realidade. Então, com isso, explicamos esses conceitos, né? E como determiná-los teoricamente. Claro que tudo depende do comprimento do fio e da aceleração da gravidade.